Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras vereadores. Sobre esse assunto, recentemente aqui relatado pelo vice-prefeito e pelo nosso presidente, eu vou falar mais tarde. Hoje eu quero me ater a uma pesquisa que eu fiz sobre esta empresa chamada Instituto de Gestão e Humanização, IGH, que foi a empresa que ganhou a licitação para a administração da UPA da Zona Norte. Eu tive a oportunidade de trabalhar 6 anos na Bahia como professor na Unifax, no curso de Comunicação e Marketing, onde os meus alunos tinham que apresentar planos de comunicação e marketing para determinadas empresas. E tive a oportunidade, lá na Bahia, de conhecer 3 hospitais, não só como professor, também como cliente. E um desses é como cliente, paciente, né? Como cliente. Né? Então, o Hospital Salvador, o Hospital Português e o Hospital Espanhol. E eu analisei esses trabalhos, porque foram 3 trabalhos que os meus alunos também me trouxeram. Então, conheço um pouco lá da Bahia, e o que eu fiz, então, senhoras e senhores, eu pedi para alguns alunos meus que me fizessem algum levantamento sobre esta empresa IGH, e na qual também, como eu tinha alguns contatos com o pessoal da empresa, eu também fiz essa pesquisa. Eu gostaria de mostrar aqui para os senhores, isto aqui eu quero deixar bem claro, absolutamente não é nenhuma denúncia, não é nada. Eu só quero deixar bem claro aos nossos colegas, o que é esta empresa, ou melhor, o que ela faz em outros municípios, e fez e faz. Porque em licitação nós sabemos que licitação são o quê? São todas aquelas normas jurídicas que as empresas têm que comprovar, que estão com sua CND, com todos os seus documentos. E o preço? E nós, eu e o colega Cassina, já falamos várias vezes sobre tem que se mudar a lei das licitações, porque eu, quando coordenador, eu mais tive que administrar empresas que foram licitadas falidas e que não terminavam as obras das escolas. E qual é a minha preocupação? Eu quero trazer isso com o senhor, para os senhores. Aqui nós temos alguns problemas da empresa IGH em administração de entidades de saúde. Essa aqui é uma UPA na cidade de Camaçari, onde tem o polo de Camaçari. Aquela imagem lá. E isto começou um problema em outubro de 2016. E aqui nós temos, isso aqui é do site desse vereador da Câmara de Vereadores de Camaçari. Esse vereador aqui, colega nosso, ele faz essa denúncia: médicos e funcionários de UPA não recebem salários há mais de 2 meses. E aqui tem, então, o doutor Arthur, em que ele coloca que a UPA é gerida por uma organização social chamada Instituto de Gestão e Humanização, e os médicos são contratados via pessoa jurídica. E, portanto, então, não são contratados por esta empresa e não têm absolutamente nenhuma responsabilidade jurídica trabalhista com esses profissionais. Assim então, que for possível, uma parte, vereador. Isso é uma denúncia feita lá por esses médicos, por este vereador do Democrata, e continua essa questão em que tem outro detalhe: esta empresa, ela nunca marcou a data do pagamento do salário para os funcionários. Então, todo mês, os funcionários não sabiam quando é que seria pago o seu salário. Médicos, enfermeiros, isso nos preocupa sobremaneira. Uma outra reportagem que eu peguei do blog do Bocão News, que é um jornalista muito conhecido na Bahia. Tive uma oportunidade um dia de conversar rapidamente com ele e fui pesquisar na página dele, e aqui ele coloca: Hospital Espanhol Salvador na mira. IGH é alvo de denúncias que envolvem milhões em Goiás e Piauí, onde eles operam. E esse hospital espanhol era referência até 2014, por falta de gestão de administração. Pessoal, eu estive nesse hospital, referência, fica na frente do mar, ali na Barra,
E foi à falência. Foi à falência. Com uma dívida de 500 milhões. E a dívida trabalhista é de 135 milhões. Então, o Tribunal Regional está tentando ver alguém que assuma para pagar essa dívida. E quem apareceu? A IGH para assumir. Então, o que o Bocão fez? O Bocão foi pesquisar, então, sobre esta empresa. Foi pesquisar problemas em Goiás, Piauí, onde ela operava. E eu gostaria de ler aqui para os senhores, após o BNews divulgar com exclusividade que o Instituto de Gestão e Humanização oferece uma proposta para comprar o hospital, o advogado que representa o hospital, Washington Pimentel, confirmou que uma equipe do IGH, bem como o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, visitaram a sede do Hospital Espanhol na Barra. Palavras desse advogado: não conhecemos o IGH, não sabemos qual o trabalho deles, afirmou em entrevista concedida ao apresentador da Rádio Metrópole. Se um advogado na Bahia não conhece, senhoras e senhores, eu não sei se nós vamos conhecer aqui. Na Bahia, esta empresa... Desculpa, vereador Adiló, eu só gostaria de terminar o raciocínio. Desculpa. Essa empresa, em Salvador, ela opera 7 unidades de urgência e emergência e o SAMU. E mantém ainda contratos com administrações da UPA, do Cabula, que é um bairro da periferia de Salvador, e a alocação também de profissionais, a colocação. E o sindicato dos médicos, o que eles colocam? Os médicos terceirizados do SAMU estão sendo coagidos pela empresa IGH, assinaram um contrato de pessoa jurídica com cláusulas abusivas. O serviço de emergência também sofre com precariedade e condições de trabalho. A reportagem não conseguiu falar com os representantes da empresa. Em Goiás, 2013, Ministério Público de Goiás propôs ação civil pública contra o secretário e 4 empresas terceirizadas. 4 empresas terceirizadas. Então, nós temos o que aqui? A investigação começou após denúncias de servidores dos hospitais que reclamaram da forma como foram tratadas depois que essas organizações, são chamadas Organizações de Segurança e Saúde, OSS, assumiram as unidades. Os funcionários foram proibidos de entrar dentro das unidades. Sentiram coagidos, foram ao Ministério Público e hoje essas empresas já estão devendo R$500 mil para esses funcionários por processos de coação. E aqui entra, então, quais são essas empresas. IDEC, responsável pela administração de um hospital, IGES, ISG e a IGH, que administra o Hospital Materno Infantil. Na época, foram apresentados documentos posteriormente encaminhados ao Ministério Público em que há indícios de favorecimento na celebração de contratos e de superfaturamento. Parlamentares da oposição protocolaram no Ministério Público e no Ministério Público Federal pedidos para investigar as denúncias de irregularidades com as organizações acima citadas. E aqui nós temos o quê? O problema também com administradores desta empresa, na qual um ex-administrador dessa empresa está sendo processado por um desvio em outra organização em Minas Gerais de apenas R$70 milhões. Piauí. No ano passado, o Tribunal de Contas enviou oficialmente ao governo estadual o resultado de uma auditoria que constatou, no contrato firmado entre o governo e a GH, atual gestora do Hospital Regional Justino Luz de Picos, no Piauí. O que o Tribunal de Contas percebeu? Que pede a suspensão imediata do contrato por causa dos prejuízos ao erário público com uma falta de economicidade. Aí agora vem um detalhe muito importante. O governo do Estado sempre argumentou que com a gestão da OSS, o custeio mensal seria de R$3 milhões e 400 mil do Hospital Justino e baixaria para R$3 milhões e 100, uma economia de R$300 mil. Mas o que os técnicos da auditoria constataram foi justamente o contrário disso. De acordo com o assessor jurídico, não teve 3 milhões e 100. Teve 3 milhões e 400 e mais 9 milhões que foi exigido do município posteriormente.
Então, senhor presidente, só para que eu possa terminar, aqui tem algumas imagens desta UPA. Não, eu só gostaria só de mostrar essa imagem. Essas são algumas imagens desta UPA no Piauí, em Picos, administradas pela IGH. Então, eu gostaria só de, senhor presidente, fazer algumas observações. Eu gostaria que alertar a todos os colegas vereadores que nós devemos ficar atentos quanto a esta administração terceirizada. Também gostaria de alertar o prefeito Daniel Guerra e a Secretaria da Saúde para que analisem as relações trabalhistas e as condições estruturais da nossa UPA da Zona Norte, que não deixem chegar a isto. E não podemos permitir que tais fatos ocorridos em outros municípios venham a ocorrer em Caxias do Sul. Então, eu trago essa preocupação, não é denúncia, não é denúncia, quero deixar bem claro, não é denúncia, mas que a gente fique muito atento, nós vereadores e o município de Caxias do Sul também. É isso, senhor presidente, é isso, senhoras e senhores vereadores. Obrigado.